Senhor, nosso querido Deus, obrigado, meu Pai, pelo dia, Senhor, que o Senhor nos destes, pela noite, Senhor, por o Senhor estar conosco, ó Deus, nos protegendo. Ó Deus, te pedimos, ó Pai, pela tua igreja neste momento, por cada um, Senhor, que está aqui nesta manhã, que o Senhor esteja, ó Deus, preparando, Senhor, os nossos corações para ouvir a tua palavra, que o Senhor, ó Deus, nesta manhã fale, Senhor, conosco e que possamos, ó Deus, não só ouvir, ó Deus, a tua palavra, mas também, ó Deus, praticá-la nas nossas vidas diariamente. Ó Senhor, fica, Senhor, com cada um, com cada familiar, com aqueles que não puderam, Senhor, estar conosco. Que o Senhor também esteja acompanhando cada um, ó Pai, na sua vida, dando, Senhor, direção em tudo. Aqueles que precisam, ó Pai, da sua cura, que o Senhor também, ó Deus, promova, Senhor, a cura na vida de cada um. Ó Deus, tudo isso, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que está lá em Salmo 111. E o título aqui na minha está assim: As obras magníficas de Deus. Então diz assim, né? Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e em sua justiça permanece, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Eu gostaria de convidá-los a cantar um cântico da Aline Barros, bem conhecido, que diz que ele é santo, né? Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, que a presença do Senhor possa ser sobre as nossas vidas nesta manhã, né? A irmã já colocou ali em agradecimento, né, a Deus também pela vida do pastor. Eu fiz uma breve reflexão hoje no meu Facebook, louvando ao Senhor por esse chamado, né? Deus tem colocado no coração dos pastores. Então, e nesse dia de hoje a gente possa glorificar ao Senhor também pela vida dos seus escolhidos ao ministério pastoral. Coloquei também para o final uma música que é Olhando para Cristo. Eu acho que tem muito a ver com os ministros, né, com o chamado. Mas para agora eu quero convidar você a louvar ao Senhor com Ao Erguermos as Mãos. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, ouvirás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, Tu és do meu louvor, só Tu és todos de
Santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. A perdermos as mãos e clamamos a vidas, nós viemos aqui te adorar, a Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Por mais um dia, porque acordamos com fôlego de vida. Senhor, muito obrigada, Pai. Te agradeço porque podemos estar aqui juntos em comunhão para louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor. E agora, Senhor, diante de ti, de todos os meus irmãos, eu quero colocar, Senhor, nossos pedidos em teu altar, Senhor. O Senhor sonda cada coração e conhece cada pedido, Senhor, pedidos aflitos, pedidos de cura, pedidos para cura da alma, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vá em encontro em cada coração aqui, Senhor, e também daqueles que não puderam estar aqui presentes, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um e sonda cada um, Senhor, antes mesmo de levarmos os nossos pedidos a Ti. O Senhor já os conhece, Pai. Então, Senhor, realiza, Senhor, cada pedido segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai,
colocamos o nosso país em tuas mãos, colocamos a economia do nosso país em tuas mãos, colocamos, Senhor, esse vírus, Pai, em tuas mãos, que esse tempo passe logo, Pai. Queremos, Pai, ver, Senhor, poder abraçarmos os nossos irmãos, os nossos entes queridos, Pai. Então, que o Senhor cuide, Pai, de cada detalhe, mas sabemos que há tempo para tudo, Pai, e esse tempo irá chegar, Senhor. Em nome de Jesus, cuide da sua igreja, Senhor, que o Senhor venha nos direcionar, Pai, de como conduzirmos, Pai, nesse período. Em nome de Jesus, mas que não deixemos, Pai, de engrandecer e louvar e cultuar a Ti em todo o tempo, Pai, até mesmo dos nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, conduza todo o nosso culto, receba, Senhor, todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus, amém. Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama. Como sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O
céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nessa manhã de domingo, no texto de 2 Samuel, capítulo 6. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 15. 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel, num total de 30.000. Depois partiu para Baalá de Judá, com todos os que estavam com ele, para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo, e eles foram levando-o com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos de pinho, como também harpa, saltério, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu no seu erro, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Davi irritou-se, porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei trazer a arca do Senhor? Então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então informaram a Davi: Por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um animal gordo. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, que é alimento para as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, por meio da tua palavra. Ó Deus, que o teu Santo Espírito traga a iluminação que precisamos para absorver e aprender tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós.
fala aos nossos corações nessa manhã. Ó Deus, prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra, para que sejamos fortalecidos, edificados, admoestados, exortados, mas fortalecidos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito que fala conosco através da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que precisamos para continuar crescendo e sendo fortalecidos no Senhor. Assim te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, texto pesado, um texto que nos chama a atenção, essa narrativa histórica, né? Que trata sobre essa história bem interessante, onde o rei Davi decidiu buscar a Arca da Aliança, né? Da casa de Abinadab, para levá-la até Jerusalém, a cidade do rei. E, conforme nós lemos, infelizmente, né, a primeira tentativa do rei não aconteceu como ele queria, não aconteceu como ele idealizava. Mas para que nós possamos compreender a ênfase e tudo que estava acontecendo nesse contexto histórico, nós precisamos retroceder um pouco e tentar entender o contexto no qual essa história ela se desenvolve. Né? Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel, você vai ver que essa atitude de Davi foi uma atitude, essa decisão de Davi de buscar a Arca da Aliança, ela veio logo no início do seu ministério, do seu reinado. Né? Se você abrir a sua Bíblia um pouco mais, você vai ver que no capítulo 2, Davi é aclamado como sendo o rei de Judá, logo após a morte de Saul. Né? Em seguida, no capítulo 3, o texto começa a falar sobre os filhos de Davi que nasceram lá em Hebrom. Você vai ver que Davi ele estava seguindo passo a passo, dando início ao seu ministério, dando início ao seu reinado. E é natural que um rei ou algum líder que assuma determinada responsabilidade, ele tenha passos muito importantes que vão falar muito daquilo que será o seu trabalho, o seu ministério, o seu reinado. E não podia ser diferente na vida de Davi. Ele como monarca, né? Recém-coroado, abençoado por Deus, e ele decide tomar algumas atitudes. Então a primeira atitude que Davi tomou após ser coroado foi estabelecer Jerusalém como sendo a cidade do rei. Né? Jerusalém, que era a cidade dos jebuseus, foi conquistado pelos israelitas e passou a ser a capital do reinado. Né? Se você observar os primeiros capítulos, você vai perceber que Davi resolveu fazer algumas alianças políticas, né, com as pessoas que estavam do seu lado, fortalecendo o seu reinado, e também com alguns reis que se mostraram satisfeitos, né, e parceiros de Davi com tudo aquilo que estava acontecendo. Né? Um outro passo que Davi tomou no comecinho do seu reinado foi se levantar contra os principais inimigos do povo de Israel, que eram os filisteus. Se você abrir lá em 2 Samuel, capítulo 5, de 17 a 25, você vai ver que Davi se levantou contra os filisteus, o Senhor era com Davi e ele conseguiu derrotar aqueles grandes inimigos do povo de Israel, que eram os filisteus. Mas perceba que logo após ele ter dado esses primeiros passos, né, fortalecendo o seu reino, assumindo a sua coroa, fortalecendo as alianças políticas, se levantando contra os inimigos de Israel, ele decidiu buscar a Arca do Senhor. Lembrando que a Arca do Senhor é o local de habitação do próprio Deus aqui na terra. A Arca ela ficava no tabernáculo, num lugar chamado Santo dos Santos. E aquela Arca ela só podia ser visitada pelo sumo sacerdote apenas uma vez por ano. E ele ia com a corda amarrada na sua barriga, porque a presença de Deus estava ali. Se porventura ele entrasse ali em pecado, ele morreria, seria fulminado pela presença do Senhor. A Arca do Senhor representava a presença de Deus aqui na terra. E Davi, como sendo talvez entre as primeiras atitudes ou decisões do seu reinado, ele decidiu buscar a Arca da Aliança da casa de Abinadab. Lembrando que a Arca da Aliança ficou por aproximadamente 70 anos na casa de Abinadab. Né? Essa mesma arca, que conforme está lá em 1 Samuel capítulo 4, ela foi tomada pelos filisteus, quando os filhos do sacerdote Eli, Rofni e Finéias,
se levantaram juntamente com o povo para guerrear contra os filisteus. E lá em 1 Samuel capítulo 4 diz que os filisteus venceram a guerra e levaram a arca do Senhor para o templo de Dagon. Tomaram a arca do Senhor. E o texto das Escrituras nos diz que quando a arca do Senhor estava no templo de Dagon, no outro dia a estátua estava prostrada diante da arca do Senhor. Eles levantaram, no outro dia, quando eles foram lá novamente, a estátua de Dagon estava com as mãos cortadas, estava toda desfigurada diante da arca do Senhor. E a palavra nos diz lá em 1 Samuel, nos capítulos 5 e 6, que o Senhor se levantou com fúria contra os filisteus pelo fato de terem levado a arca do Senhor para o seu reinado, para o seu reino. E Deus ele começou a pesar a sua mão contra os filisteus, de maneira que começaram a nascer tumores. E eles ficaram assustados porque compreenderam que aquela arca, que a presença da arca do Senhor no seu meio, estava trazendo desgraça e maldição para o seu povo. E decidiram construir um carro com 2 vacas, colocaram ali a arca do Senhor e mandaram de volta para Israel. E a arca do Senhor retornou para o território de Israel e ali permaneceu na casa de Abinadab por 70 anos. Lembrando, irmãos, que nesse período em que a arca do Senhor estava na casa de Abinadab, o rei era o rei Saul. O rei Saul ele sabia que a arca do Senhor estava na casa de Abinadab, mas nunca se dispôs a buscar a arca do Senhor naquele lugar e levar para o seu lugar de direito, que era o tabernáculo. E aí nós olhamos para Davi. Logo após ser coroado, logo após ter sido fortalecido como rei, ter sido recebido, ter feito as suas alianças políticas, ele decidiu buscar a arca do Senhor. Davi era um homem, um verdadeiro crente. E ele sabia que ele só poderia governar com autoridade e com poder se ele estivesse debaixo da mão do Senhor. Nós sabemos que o regime político religioso que estava sobre Israel era um regime que nós conhecemos como teocrático. Todo o poder vem de Deus. É Deus quem distribui o poder. E Davi sabia disso. Ele sabia que Deus é aquele Deus que levanta o homem e é aquele mesmo Deus que humilha o homem. Por isso ele decidiu buscar a arca, decidiu colocar a arca de volta ao seu lugar de habitação, seu lugar de direito, que era no tabernáculo. E decidiu levar o tabernáculo para Jerusalém, para que ali, na cidade do rei, se centralizasse como sendo local de culto. Meus irmãos, nós percebemos aí a diferença entre pessoas que compreendem que todas as coisas provêm do Senhor. Né? Saul não entendia isso, Saul não compreendia isso, e o reinado foi tomado da sua mão. E foi entregue nas mãos de um homem simples e humilde como Davi, que era tido como o menor da sua casa, um simples pastor de ovelhas, mas um homem que tinha o temor de Deus no seu coração, que compreendia o lugar de excelência que o Senhor deve ocupar na sua vida. Mas o texto que nós lemos nos diz que Davi decidiu buscar a arca e devolvê-la ao seu lugar de direito no tabernáculo. E nós podemos aprender algumas coisas com essa decisão que o rei tomou. Primeira coisa que eu aprendo é que Davi, sendo um homem que também é conhecido como homem segundo o coração de Deus, ele sabia que quando ele trouxesse a arca da aliança, que representava e simbolizava a presença de Deus ali na terra, ele traria para si apoio político, ele traria para si respaldo diante da nação, porque a arca é um símbolo poderoso da presença de Deus, da bênção do Senhor sobre o povo de Israel. Então Davi era um homem inteligente, era um homem que enxergava além do que aquilo que outros homens talvez enxergassem. Ele sabia que ter a arca ali no templo, ter a arca ali no tabernáculo, naquele momento, era também uma maneira de fortalecer o seu reinado e de manter as 12 tribos unidas. Essas 12 tribos que estavam dando início no processo de monarquia. Era uma maneira de juntar todos os povos debaixo de uma mesma bandeira, debaixo do mesmo rei, debaixo de uma mesma bênção diante do Senhor. Mas infelizmente, ele cometeu alguns erros. Porque a primeira coisa que Davi deveria ter feito e não fez era consultar ao Senhor. Eu aprendo com isso, irmãos, que muitas vezes nem sempre aquilo que é o ideal a ser feito deve ser feito como nós queremos ou como nós desejamos. Todos concordaram que era necessário e importante que a arca fosse buscada da casa de Abinadab e levada para o tabernáculo. Mas Davi não consultou o Senhor para saber se realmente era daquela forma que isso deveria acontecer, era naquele tempo que isso deveria acontecer, ou qual era o propósito de Deus em permitir que isso acontecesse.
Muitas vezes o nosso jeito de fazer as coisas pode não ser o jeito correto. A nossa hora de fazer as coisas pode não ser a hora adequada. Muitas vezes a nossa vontade, o desejo do nosso coração, nem sempre reproduzem a vontade e o desejo do coração de Deus. Davi cometeu alguns erros. O primeiro erro de Davi foi esse: não consultou ao Senhor. Mas Davi ele tinha a intenção correta no seu coração. Ele não estava com a intenção maligna. Não, ele queria abençoar o povo, ele queria manter o povo debaixo de uma mesma bandeira. Mas muitas vezes, meus irmãos, é preciso que estejamos atentos, porque nem sempre agir de forma correta, né, com o desejo que nós temos de acertar, é a forma correta de fazer as coisas. Muitas vezes o desejo de acertar pode nos levar diretamente ao erro. Foi o que aconteceu com Davi. Ficou tão empolgado em fazer aquilo que ele não parou para pensar nos pormenores e em como ele deveria fazer. Infelizmente, meus irmãos, é muito comum que as boas intenções podem nos levar a atitudes erradas e contra a vontade de Deus. Tanto Davi quanto aqueles 30 mil homens que se levantaram para buscar a arca do Senhor tinham a intenção correta. O desejo deles não era errado, era adequado. Mas, infelizmente, desagradaram o coração de Deus. Eu aprendo com isso que se nós fizermos aquilo que é certo, pelos meios errados nós nos frustramos. Seremos frustrados, ficaremos tristes. O versículo 8 nos diz que Davi ficou temeroso, ficou irritado, ficou decepcionado com Deus. Por quê? Porque aconteceu algo terrível. Algo muito ruim aconteceu quando o carro de boi pendeu e a arca ia cair. E o texto diz que um dos filhos de Abinadab, Uzá, estendeu a sua mão e tocou na arca da aliança. E naquele momento ele foi fulminado. Ele foi morto instantaneamente pelo poder de Deus. Infelizmente, nós percebemos que também a intenção de Uzá não era ruim. Ele tentou proteger a arca para que ela não caísse. Ele foi cauteloso ao evitar que a arca da aliança caísse do carro de boi. Mas ele caiu, ele foi fulminado. E a gente se questiona, meu Deus, mas que terror é esse? Por que tudo isso aconteceu? Ele era bem intencionado. A gente aprende por aí, é um ditado muito comum que diz assim, que de boas intenções o inferno está cheio. Infelizmente, irmãos, é uma triste realidade, né? Muitas vezes a nossa boa intenção não é suficiente para agradar o coração de Deus. Muitas vezes o desejo do nosso coração, as nossas certezas, muitas vezes estão contrárias à certeza absoluta que Deus tem para as nossas vidas. Mas naquele momento, irmãos, a cabeça do rei Davi, aquele homem sábio, aquele homem equilibrado, aquele grande herói de Israel, o homem que derrotou o gigante, entrou em parafuso. As suas certezas já não eram mais certezas absolutas. Ele começou a se questionar. Afinal de contas, o que aconteceu? Afinal de contas, por que o Senhor agiu assim? Talvez se passou na cabeça de Davi, né, uma dúvida: Senhor, será que o Senhor já está querendo tirar o reino de mim, assim como esse reino foi tirado das mãos de Saul e foi passado para um simples pastor de ovelhas? Nós não podemos imaginar quantas dúvidas e quantos questionamentos surgiram na mente e no coração daquele homem. Talvez ele tenha questionado e dito assim: Senhor, mas eu tinha a melhor das intenções, eu estava fazendo o melhor possível, estava te oferecendo o meu melhor. Meus irmãos, infelizmente, muitas vezes na nossa vida é exatamente assim que acontece. Talvez cada um de nós, em algum momento das nossas vidas, também tenhamos nos sentido assim. Talvez nós nos questionamos em tantas e tantas oportunidades os motivos pelos quais Deus toma suas atitudes e Deus faz as suas coisas. E nós ficamos em dúvida. Mas algo extraordinário na vida de Davi, que nós precisamos trazer também para as nossas vidas, é observar que Davi é um homem inteligente, era um homem sábio, era um homem que buscava discernimento espiritual de todas as coisas. Naquele momento ele ficou irritado, ficou temeroso. Mas Davi ele parou para pensar e tentou identificar onde estavam as falhas, o motivo pelo qual o Senhor agiu daquela maneira, exterminando e destruindo, matando assim a vida de Uzá daquela forma. Foi o que fez Davi. Só após compreender os motivos daquele desfecho assustador é que ele
começou a compreender o que precisava ser consertado, o que precisava ser mudado. E a primeira coisa que a gente observa é que não há nenhuma menção na Bíblia de que os filhos de Abinadab, tanto Uzá quanto Aiô, fossem levitas. Não há nenhuma menção em relação a isso. E nós sabemos nas Escrituras que só os levitas tinham autoridade para poder transportar a arca. E eles não eram autorizados a tocar na arca. Nem mesmo os levitas podiam tocar na arca do Senhor. E observem a sabedoria que Davi teve. Né? A primeira coisa que ele fez, a primeira atitude que ele teve. Puxa vida, tudo isso aconteceu, a cabeça está em parafuso, está em dúvidas em relação a muitas coisas. Então faça o seguinte, não vou levar a arca para minha casa, não vou levar para Jerusalém. Eu não sei o que está acontecendo. Leve agora a arca do Senhor para a casa de Obed-Edom. E Obed-Edom era um levita. Obed-Edom era um descendente da tribo de Levi. Ele estava autorizado por Deus a transportar, a proteger e a lidar com a arca da aliança. Ou seja, mesmo diante daquela situação, Davi não congelou. Davi teve uma iniciativa. Ele parou para pensar, ele parou para refletir. Falou, olha, a primeira coisa que eu sei em relação à arca é que ela deve estar com um levita. Então manda para a casa de Obed-Edom e deixa ela guardadinha lá. Né? E muitas vezes, irmãos, a gente não sabe o que está acontecendo e a gente tem a tendência de congelar. E muitas vezes a nossa atitude diante das adversidades, antes mesmo de saber o motivo pelo qual Deus permitiu que certas coisas acontecessem em nossa vida, nos leva a desistir. Às vezes a gente fala assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu desisto. Eu também não faço mais. Tentei fazer dando o meu melhor, ninguém aceitou, né? O meu ego está inflado. Muitas vezes a gente está tratando sobre isso na escola bíblica, sobre egos inflados, né? E egos transformados. Muitas vezes nosso ego é desafiado e a gente fala assim, olha, lavo minhas mãos. Vou lavar as mãos, não quero saber de mais nada. Quem quiser que vá à luta, eu estou fora, cansei. Não é essa atitude que nós devemos ter. Precisamos ter a atitude sábia como teve a atitude de Davi. Mesmo decepcionado, enfraquecido, chateado, frustrado em relação àquilo que aconteceu, ele tomou uma atitude certa. O primeiro passo foi começar a corrigir os seus erros. A minha palavra para você nessa manhã é: reveja os seus passos, conserte aquilo que estiver errado na tua vida. Permita que o Senhor transforme aquilo que tem que ser transformado. E procure saber o que é que Deus espera da tua vida. Busque sabedoria e discernimento do Espírito Santo para que ele possa te conduzir para viver uma vida que esteja em conformidade com a vontade de Deus. A atitude de Davi foi uma atitude correta, irmãos. Ele viu que ele estava indo numa direção errada e ele retrocedeu. Ele voltou atrás. Muitas vezes precisamos retroceder na nossa vida para descobrir onde estão os nossos erros. E não devemos ficar entristecidos porque erramos, não devemos nos envergonhar por causa dos nossos erros. Todos erram. O que nós não podemos é permanecer onde estamos, vivendo no erro. Devemos retroceder para que daí tenhamos impulso para ir adiante, fazendo a coisa certa da maneira certa. Mas para isso precisamos pedir sabedoria ao Senhor para poder enxergar tudo aquilo que precisa ser tratado nas nossas vidas, em nossos corações, na vida da nossa família, em nosso negócio, em nosso trabalho, em nossos relacionamentos. Retroceda, não tenha medo de retroceder, reveja os seus passos, reveja os seus valores, os seus conceitos. Sim, Davi de fato errou por não seguir as orientações do Senhor. Irmãos, e o povo de Israel sabia como eles deveriam lidar com a arca. Não era algo desconhecido. O Senhor já havia passado tudo aquilo que deveria acontecer no transporte da arca, do tabernáculo, em todas as coisas relacionadas ao propósito de Deus para o seu povo. Nós servimos a um Deus que é meticuloso. Nós servimos um Deus que é cuidadoso. Ele fala tudo, tintim por tintim, tudo aquilo que ele espera de nós. Nada daquilo que Deus cobra está distante daquilo que ele já nos orientou para fazer. Primeiro erro é que a arca não deveria ser transportada por um carro de boi. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 6, você vai ver que quem agiu dessa forma foram os filisteus, quando foram afligidos pelo poder de Deus que se manifestou a partir da arca, trazendo maldição para aquele povo. Construíram um carro de boi, colocaram a arca e mandaram de volta.
A arca deveria ser transportada por levitas, não por um carro de boi. Eu aprendo, meus irmãos, com essa ilustração, com essa situação, que nós não podemos ter como padrão para as nossas vidas, nós não podemos ter como referencial para as nossas vidas os filisteus. Não podemos, os filisteus representam o mundo. O mundo não pode ser padrão para a minha vida. O mundo não pode ser padrão para a tua vida. Todas as vezes que nós usarmos o mundo como referencial e como padrão para as nossas vidas, nós sofreremos. Nós pagaremos um preço. Nós estaremos desagradando o coração de Deus. O mundo não pode ser referencial. O mundo não pode ser modelo para a igreja do Senhor. Eu quero te dizer nessa manhã, cuidado com as caronas erradas que você tem tomado. Cuidado com os carros de boi que muitas vezes estão diante de nós. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que diz a maioria. Observem bem, Davi levantou 30 mil homens. Entre esses homens tinham homens de todas as classes, inclusive o próprio rei. Homens nobres, homens religiosos, soldados, o próprio rei, todos ali com aquele mesmo propósito de buscar a arca do Senhor e trazer para o tabernáculo, com a intenção boa em seus corações. Mas eles seguiram o modelo e o padrão dos filisteus. E Deus não quer isso de nós. Não podemos, irmãos, não podemos permitir que o mundo dite as regras para as nossas vidas, para as nossas famílias e para a nossa igreja. Eu percebo claramente aqui um dilema muito grande que precisa ser tratado com sabedoria e com discernimento espiritual para as nossas vidas. Nós podemos ver claramente aí a secularização do evangelho exercendo influência dentro da igreja, no nosso contexto de vida hoje. Infelizmente, irmãos, o modelo de vida do mundo, os padrões do mundo têm ditado as regras até dentro das igrejas. Infelizmente o secularismo, a secularização tem destruído o evangelho. O evangelho na Europa foi devastado por causa do secularismo, por causa da secularização, por causa de uma teologia maldita chamada teologia liberal, que tem trazido a liberalidade para dentro da igreja e tem nos aproximado do mundo, e tem nos aproximado dos padrões que são contrários à vontade de Deus. Não permita que o carro dos filisteus entre dentro da tua casa. Ah, pastor, mas como é que isso acontece? Porque você falando assim está muito subjetivo. Vou dar uns exemplos aqui para vocês. Não sei se você já teve a triste experiência de ir em determinados casamentos de evangélicos, de cristãos. Irmãos, eu já tive, me decepcionei muito. Irmãos, eu já fui em casamentos evangélicos piores do que casamento de pessoas do mundo. Tamanha bebedeira, tamanha... coisas que acontecem de todas as formas, crente dançando, quebrando até o chão, como dizem por aí. E as pessoas de fora, puxa vida, mas não são crentes, estão bebendo, né? Crentes, entendeu, fumando charuto, crentes tomando atitudes que são completamente disformes daquilo que Deus espera de nós, porque o propósito de Deus para as nossas vidas é que sejamos santos. Crentes saindo do culto e indo para boates. Ah, não tem nada a ver, nós somos jovens, temos que viver a vida. Ah, precisamos brilhar onde quer que nós estejamos, ir lá participando e comendo da mesa de Satanás. Em ambientes, em festas pagãs, se envolvendo em festas pagãs. Estamos agora vivendo o período aqui agora de festas juninas. Já participei muito, gostava demais de festas juninas, mas são festas que estão exaltando a idolatria, os santos da Igreja Católica. E nós como cristãos, protestantes, evangélicos, somos contrários à idolatria. Como é que a gente vai participar? Como é que a gente vai permitir que esses padrões do mundo venham fazer parte das nossas vidas? Infelizmente, irmãos, é o mundo batendo a porta da igreja. É o secularismo tentando invadir a igreja do Senhor. Mas é tempo de dizer não. Porque nós somos o povo a quem Deus santificou. O povo a quem Deus transformou. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor espera de nós santidade. E santidade quer dizer separação. Quer dizer uma vida na presença do Senhor consagrada. Eu aprendo com tudo isso que quem dita as regras para as nossas vidas é o Senhor, e não os filisteus, e não o mundo. Mas o texto nos diz que Davi temeu ao Senhor. Davi ficou irritado, mas quando ele percebeu o que tinha acontecido, ele temeu.
E a tradução que eu tenho aqui, ela é bem clara. É a Almeida século XXI, ela diz assim, no versículo de número 9, diz assim: naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei trazer a arca do Senhor? Davi teve medo, irmãos. Teve medo. Nós não servimos a um Deus que nos impõe medo. Mas eu percebo que, infelizmente, essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade que não leva nada em consideração. Ah, Deus é amor, nós vivemos pela graça. Sim, meus amados, Deus é amor, mas Deus também é fogo abrasador. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Chega a hora que o Senhor vem e cobra. Isso aconteceu naquele momento porque o povo estava em desobediência. Amor e justiça. Nós servimos a um Deus tremendo, a um Deus poderoso, a um Deus que é terrível, um Deus que é zeloso, um Deus que é cuidadoso. E a palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus 10, capítulo 10, versículo de número 31, que diz assim: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A nossa geração precisa de temor e tremor diante da presença do Senhor. Precisamos temer, mas em determinadas situações tremer, em saber que o Senhor não vai passar a mão na nossa cabeça quando nós falharmos, quando nós errarmos. Ele é justo, Ele é fiel à sua natureza. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que imaginaram que poderiam lidar e viver a sua vida com Deus de qualquer maneira. Em Levítico 10 nós temos lá o exemplo dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Ofereceram fogo estranho diante da presença do Senhor e foram fulminados. Ah, pastor, qual é esse fogo estranho? Alguns imaginam que chegaram bêbados diante da presença do Senhor e foram fulminados. Outros imaginam que o orgulho é que permitia, que era aquele fogo estranho e foram fulminados. Esse é o Deus que nós servimos. Temos um exemplo lá em Juízes, em Josué capítulo 6, versículo 7, o exemplo de Acã, que desobedeceu a orientação do Senhor e reteve parte dos despojos de Jericó, quando o Senhor falou: não toque nos despojos de Jericó. E ele foi executado porque ele desobedeceu à vontade de Deus. Ah, pastor Saulo, mas isso é Antigo Testamento. A gente está no Novo Testamento, tá bom. Vamos lá para Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo de Deus e foram fulminados e morreram. Nós servimos a um Deus que é poderoso, um Deus que é amoroso, mas um Deus que precisa ser respeitado. Precisamos avaliar e analisar o tipo de relacionamento que temos tido com o Senhor e viver de maneira agradável. O Senhor dita as regras, nós as obedecemos, irmãos, não é o contrário. O Senhor determina e nós obedecemos, Ele ensina, nós aprendemos. Mas Davi compreendeu isso. Davi era um homem que tinha sensibilidade, era um homem que tinha discernimento espiritual, era um homem que agradava o coração de Deus. Eu aprendo com o exemplo de Davi que quando nós retrocedemos e acatamos a vontade soberana do Senhor para as nossas vidas, nós experimentamos as suas promessas, nós experimentamos o seu cuidado, nós experimentamos a sua fidelidade, a sua proteção, as bênçãos do Senhor se derramam sobre as nossas vidas. Perceba, irmãos, o texto nos diz que a arca ficou por 3 meses na casa de Obed-edom, o levita. E abençoou a casa de Obed-edom. Sabe por quê? Porque dessa vez ele começou a fazer as coisas certas, da maneira agradável ao Senhor. Dessa vez eles começaram, entenderam que não poderia ser do jeito deles. Tinha e deveria ser do jeito do Senhor. Pastor, mas nós não somos judeus. O que isso implica para nós hoje? Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Senhor, mas pastor, nós estamos debaixo da cruz de Cristo que nos libertou. Amém. Graças a Deus por isso. Nós somos a igreja do Senhor, a noiva que espera ataviada pelo seu noivo. Mas nós não podemos, irmãos, e nem devemos nos apropriar da graça que o Senhor nos deu para dar lugar ao pecado. Romanos 5:20 diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas perceba que o mesmo texto de Romanos, já no capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde?
O próprio Paulo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Sim, a graça do Senhor tem superabundado sobre as nossas vidas. Louvado, exaltado é o nome do nosso Deus por isso. Mas não podemos e nem devemos permitir que essa graça que o Senhor derrama sobre a sua igreja, sobre o seu povo, venha nos dar motivo para viver a nossa vida de qualquer maneira. Não é isso que Deus espera de nós. Perceba, irmãos, que naquele contexto a presença do Senhor estava localizada na Arca da Aliança. Por isso o Senhor fulminou aqueles que tocavam na arca, o Senhor fulminava aqueles que se colocavam em sua presença de maneira indigna. Hoje, a presença do Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios 6,19 que nós somos templo do Espírito Santo. Diz assim o texto: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Somos templo, habitação do Espírito Santo. Precisamos viver de maneira aceitável e agradável ao Senhor. O texto que nós acabamos de ler de 1 Coríntios 6,19 nos diz que nós não somos de nós mesmos. Você percebe o que é isso? Deus, Senhor, nós, propriedade dele, fomos comprados pelo preço que foi pago na cruz do Calvário, somos propriedade do Senhor, precisamos viver de maneira agradável ao Senhor, renunciando tudo aquilo que desagrada o seu coração, mas vivendo em conformidade com a sua vontade. Davi compreendeu, irmãos, o que ele fez de errado. Ele mudou de atitude. Ele aprendeu a consultar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Por mais que fosse uma decisão aceitável. Por mais que a maioria concordasse. Ele compreendeu que a maioria nem sempre tem razão. Muitas vezes a maioria pode nos levar a práticas e atitudes contrárias ao propósito de Deus. Ele aprendeu que não importa agradar aos homens, mas importa agradar a Deus. Davi percebeu, irmãos, que o santo não pode se confundir com o profano. Por isso ele se tornou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Você quer ser um jovem segundo o coração de Deus? É simples. Procure orientação do Senhor para saber como você vai agradar o coração de Deus. Por isso Davi era um homem segundo o coração do Senhor, porque ele procurava viver e agradar o coração de Deus. Que essa reflexão sirva de alerta para as nossas vidas. Compreendendo que vivemos, dia após dia, uma vida que precisa ser aperfeiçoada, direcionada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, mas que espera de nós uma vida íntegra, uma vida justa, afastada da secularização, do secularismo, do mundanismo, de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Mas é desejo do coração do Senhor que sejamos uma igreja que agrade o seu coração. Que o Senhor fale ao teu coração nessa manhã. Que o Senhor te mostre aonde você precisa retroceder. Que o Senhor traga despertamento espiritual, intimidade, busca, temor, tremor diante da presença desse Deus que é santo, que é bondoso, que é misericordioso, que é tardio em irar-se, que é grande em misericórdia. Mas não se esqueça, esse Deus que é justiça, esse Deus que é fogo abrasador, esse Deus que não toma por inocente aquele que é culpado, esse Deus que é fiel e justo, esse Deus que é bom. Esse Deus que mandou seu Filho para pagar o preço na cruz pelas nossas vidas, nos concedendo a graça, maravilhosa graça. Vivam pela graça, usufruam da graça, mas vivam de acordo à graça do Senhor Jesus para a tua vida e para as nossas vidas. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que o Senhor fale ao teu coração, que você tenha a paz e a orientação que só o Espírito do Senhor pode nos dar. Assim eu louvo e glorifico ao Senhor por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.